E cá estamos nós, nas festas da praia, mais uma vez. Agora mudamos rapidamente de lugar. Estávamos na rua, já estivemos cá dentro e talvez por isso também o atraso aqui na conversa, que sabemos que tem alguém com ansiedade para ouvir, que são as crianças que frequentam a Olhar Poente. São representantes aqui desta Olhar Poente que estão connosco, são 4, eu passo a apresentá-los: o Sérgio Nascimento, bem-vindo, boa tarde, a Cátia Medeiros, a Vânia Silva e a Fabiana Silveira. Boa tarde para todas, e vamos descontrair, porque isto já choveu, já não pode acontecer mais nada, já fez trovoada, relâmpagos, não pode acontecer mais nada de mal, e estava previsto... Já metemos a esplanada dentro de casa. Tudo é possível no Rádio Clube de Angra. E de facto isto era para ser uma festa, e está a ser, por razões diferentes, a juntarmos o máximo de pessoas possível ligadas a Olhar Poente, porque há aqui uma associação interessante. Eu no Rádio Clube de Angra conheci isto é uma associação ou instituição que se chama? Um IPSS. Eu conheci porque levaram lá crianças de Olhar Poente a fazer uma visita, ainda muito cedo, e depois, a partir daí, demos a conhecer o projeto e fiquei sempre muito interessada, eu e obviamente os ouvintes, por causa do conceito. E eu vou começar aqui com o Sérgio Nascimento. Olhar Poente não é bem um ATL como aquele que nós costumamos conhecer. Olha, muito obrigado. É isso que me foram contando e eu acredito. Muito bem. Olha, antes de mais, agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje, e que foi inspirador, porque na verdade foi um dilúvio aqui na praia e que vimos vocês muito rapidamente a organizarem-se e a conseguir fazer com que as coisas acontecessem. E basicamente também há aqui uma analogia com o Olhar Poente. O Olhar Poente começou há 12 anos e de 12 anos para cá tem sido sempre um desafio, e temos que ser sempre muito resilientes e resistentes para conseguir chegar até hoje. Realmente não é um simples ATL no conceito, portanto é uma panóplia de serviços e respostas, e sobretudo respostas que são de acordo com as necessidades da comunidade. Não fomos grandes inovadores, não tivemos grandes ideias, apenas fomos estando atentos àquilo que eram as necessidades da comunidade. Daí nasceu as creches e os centros de atividades de tempos livres nas freguesias rurais, como a Vila Nova, Fontinhas, Fonte Bastardo e Biscoitos. Mais recentemente, uma necessidade que havia, que era uma academia de estudo e apoio a crianças, desde crianças em situação de maior vulnerabilidade e outras não, que abrimos em Santa Cruz, aqui em Santa Cruz, em frente à FOC. E tem sido assim, o percurso tem sido esse. A cada necessidade nós tentamos dar uma resposta, e felizmente temos conseguido com algum sucesso, em parceria com os pais. Está aqui a Cátia enquanto representante dos pais, e enquanto pessoas muito qualificadas e com muita capacidade e energia, como é o caso da Fabiana, com um projeto maravilhoso do educamento, de meditação e relaxamento, e uma diretora técnica muito metódica e muito organizada, como a nossa Vânia Silva, que também está aqui presente. De facto, nota-se pelas suas primeiras palavras que este projeto tem tudo para dar certo, mas mais autorizados talvez para falar estarão os pais, e é por isso que a Cátia está aqui com esse sorriso rasgado, e eu já ouvi outros pais. Vocês de facto encontram ali um lugar ideal para os vossos filhos? Sim, para mim foi uma mais-valia. Tenho a minha miúda já com 9 anos, ela já se encontra no Olhar Poente desde os 2. Entretanto também tive o meu menino, na qual já tem 5. Neste momento sou representante de pais da Valência das Fontinhas, na parte do ATL, onde nós reunimos todos os meses, todas as sextas do fim de cada mês, para colocar questões e para tentar melhorar sempre o colégio em si, ou propostas que nos fazem, ou seja, para evoluirmos, digamos assim. E eu estou muito satisfeita. Até neste momento a minha menina vai para o 5º ano e já a inscrevi na Academia Olhar Poente, ou seja, quero que ela continue e progrida sempre dentro desta IPSS, que para mim é das melhores, digamos assim, não desfavorecendo as outras, claro, mas não poderia estar melhor enquadrada. Até neste momento ela frequenta o ATL no verão, mas como depois passa para o 5º ano já não tem a hipótese de fazer ATL, mas claro que a Olhar Poente tem sempre novas oportunidades e existe no verão para miúdos que já são de idades posterior a essas. Como é que é, Sérgio? Campos de férias que eles adoram, e eu verifico e vejo no Facebook, nas redes sociais,
imensas atividades que eles fazem e que para mim, no lugar da minha menina estar em casa a mexer em redes sociais, agarrada ao telemóvel, a ver televisão e passar o dia assim, que eu tenho que trabalhar, claro que só tem 22 dias de férias no ano, ela ocupará as suas férias com atividades que para mim são principais, são muito importantes para a vida futura. Sim, e que a sociedade tem vindo a perder, não é? Sim, eu concordo. Nota-se imenso eles agarrados ali àquelas tecnologias e não têm grande contacto com a natureza. E a Olhar Poente criou, e a meu ver muito bem, este campo de férias para miúdos que já depois estão naquela fase de adolescência, 5, 6, 7 anos, naquelas idades assim mais críticas que às vezes eles querem se agarrar a certas coisas que fazem, que prejudicam. E a mãe Cátia não quer que os seus filhos sejam por aí. Estou muito, e estou muito bem e tento sempre arranjar solução para eles ficarem sempre enquadrados dentro dessa. E eu penso que muitas mães também estarão como a Cátia, mas não têm conhecimento nem de sítios como este, agora ficam a saber. E depois há também, lá está, novos conceitos, inovações. Aqui a Fabiana Silveira faz então o Educadamente, meditação e relaxamento com crianças de que idades? Consegue pô-los a meditar e a relaxar? Deixe-me só, permitam-me que corrija, não se chama educadamente, é educamente. Pois, tem um M aqui, é maiúsculo no meio da palavra. Só para corrigir este o nome do projeto. E então, o objetivo do nosso projeto, e que tem vindo a ser o objetivo do nosso projeto, é permitir às crianças que possam abrandar em certos momentos do dia um pouco o seu ritmo, ter um contacto com as suas emoções, que são também trabalhadas através de algumas atividades, e que adquiram algumas ferramentas que possam levar para o seu dia-a-dia, seja no contexto de escola, seja no contexto de casa, na sua vida social, e que permita gerir um pouco as suas emoções, que são ferramentas que, por exemplo, na minha idade, eu nunca tive a oportunidade que alguém me dissesse como fazer. Nós não somos especialistas, como é óbvio, mas trabalhamos com formação interna e também tentamos trabalhar o mais possível junto das famílias, tentando ampliar um pouco as suas consciências no sentido de termos uma noção mais real das nossas emoções e como lidar. Estava-me a perguntar sobre as idades. Idades então, e como é que nós consegue? Começamos logo com a sala dos bebés, apesar de não ser com meditação, mas começamos com as músicas calminhas. Obrigada. Começamos com os bebés com as músicas calminhas em determinados momentos do dia, de maior agitação. Quando vamos para a nossa sala verde, que é a sala de 1 ano, aí já começamos a introduzir o nosso cantinho da paz, que é um cantinho que vem substituir o castigo, que vem introduzir um momento de descanso. Apesar de parecia que o conceito é todo diferente, foi por isso que eu disse. Claro que com estas idades nós não conseguimos elaborar muito, mas já conseguimos, por um momento ou dois, levar a perceber que em determinadas situações de conflito ou de agitação, nós podemos acalmar no cantinho da paz. E temos também os nossos momentos de relaxamento, que se transpõe também para a sala laranja, que é a sala dos 2 anos. E então já compomos um pouco mais com o nosso arte e cato, que já são idades pré-escolares e escolar, e aí já conseguimos trabalhar mais um bocadinho de meditações pequeninas, de calendários das emoções, de monstros das cores, do lobo que brinca com os seus sentimentos. Já conseguimos compor aí um pouco mais e aí introduzir as respirações também para ajudar a acalmar antes de um teste, numa situação de zanga com os pais ou com os amigos. Portanto, aí já conseguimos trabalhar de uma forma mais elaborada, mais composta, mais a sério, mas com um hábito que já vem a ser introduzido desde as nossas crianças pequeninas. E já se conseguem ver resultados? Conseguimos ver resultados, sim. Também temos as nossas aulas de yoga, deixe-me só acrescentar, se faz favor, as nossas aulas de yoga que acontecem uma vez por semana durante o ano letivo, e no verão já de forma mais esporádica e no ar livre, do verde que falávamos aqui. Conseguimos ver resultados quando nós temos uma criança que chega ao pé de nós e pergunta: já fizemos vamos fazer o relaxamento, quando é que voltamos a ter a nossa próxima aula de yoga? Temos resultados quando um pai chega e diz: olha, a minha menina chegou a casa e disse: oh mãe, vamos cheirar a flor e separar a vela, vamos sentar aqui um bocadinho. Não é? Uma técnica de relaxamento. Já são as próprias crianças a sentir a necessidade de Exatamente. Ou seja, isto que nos leva a pensar que numa idade tão precoce é possível irmos implementando novos hábitos, implementando novas sementes que vai tornar
esperançosamente, em adultos mais conscientes, não é? E os próprios adultos que convivem com elas já começam também a dar mais valor àquilo que, pronto, Pois, que é porque essencial. foi, eu não quero tirar tempo de antena aos colegas, Não, mas vão ter também. porque foi aí que nós também até porque resolvemos. ele pensou o mesmo que eu, que já falaram em várias coisas que nos fizeram muita falta. Nos fazem a todos, não é verdade? É verdade. Exatamente. E foi aí que nós também incidimos muito o nosso trabalho, quer seja a trabalhar o mais próximo possível das famílias, não é? Tentando cativar para as nossas atividades, já tivemos várias atividades de yoga de famílias durante o Covid também, mas também com a equipa, onde nós pretendemos trazer uma postura que seja mais construtiva e menos de apontar e de culpas, não é? Então nós trabalhamos também com os nossos colegas, as colaboradoras, uma vez por semana tem yoga na sua freguesia e depois 2 vezes anualmente fazemos formação interna e voltamos a insistir mais nesta parte das emoções, da meditação, da linguagem que nós temos com as crianças, de realmente tirar o castigo que já conseguimos, de tentar trazer uma abordagem muito, muito mais construtiva, aceitando o erro como aprendizagem e não como algo que é punitivo, não é? Falta falar aqui com a Vânia Silva, que ela é a diretora técnica e pedagógica. Onde é que vocês se inspiram para estas pedagogias que são inovadoras no âmbito da educação em geral no nosso país, mas que talvez por haver muita necessidade delas, já há tantos livros de autoajudantes que cheguemos a precisar desses livros, vocês já trabalham estas questões, certo? Sim, mas nós focamos muito nos interesses das crianças. A nossa instituição começa muito por uma parte de necessidade, principalmente o primeiro ponto é a necessidade dos pais, em colocar lá os filhos, e ali na parte da creche há muita necessidade daquilo que a criança precisa. Se precisa dormir, precisa comer, e vamos evoluindo até uma parte de interesse, onde eles a pouco vão mostrando os seus interesses, aquilo que gostam de fazer. E partimos muito daí para as atividades que são planificadas, porque a criança, se tem interesse, vai aprender muito mais facilmente. E cada vez mais andamos a tentar fazer saídas para a praia, zonas balneares, mesmo até agora temos o projeto da floresta e conseguimos ver que a criança, quando está no seu meio, está à vontade, consegue aprender muito melhor. E partimos muito por aí. Portanto, é ao contrário daquilo que costuma acontecer, não há toda uma planificação que é feita em alguns jardins da infância e ATLs, e vocês vão ao contrário, partem dos interesses da criança. Nós fazemos a nossa planificação para ter sempre um guia, por exemplo, a hora de conto, mas vamos sempre tentando, por exemplo, temos a semana que é o projeto livre, perguntamos às crianças qual é o tema que eles gostavam de trabalhar. Eles têm voz na ação. Sim, tentamos dar voz às crianças, porque eles são a parte mais importante, eles, claro que sim. E as crianças são a nossa alegria e eles são um mundo de emoções e às vezes eles não conseguem dizer eu estou triste, sim, principalmente os mais novos, e cabe-nos a nós adultos saber, perceber que sinais é que eles nos transmitem, porque a verdade é que muitas vezes a criança tem sempre razão e quando está a chorar é porque ou tem fome ou tem sono, às vezes até os mais velhos nós já perguntamos o que é que se passa, algum menino trouxe o brinquedo ou tens fome, e eles dizem e muitas vezes eles já identificam aquilo que se passa. A criança quando chora é porque algo não está bem, e então partimos muito daí e a pouco vamos evoluindo com os horários. Normalmente até numa fase inicial eles dormem muito, fazem o seu soninho, a alimentação, apoiamos os pais na introdução alimentar e depois, conforme os interesses deles, vamos aumentando todo o leque de saídas e outras envolvências com a comunidade e tudo o que nos é possível chegar. É quase uma mudança de paradigma, porque falou aqui de várias coisas que eu olho para mim em criança, ainda bem que não foi assim há muito tempo, ainda bem que não foi assim há muito tempo, mas que de facto coisas que quando estive na escola ou no treino não encontrei, optam por fazer um trabalho quase diferenciador, não é? Com novas abordagens educativas. Sim, e porque, por exemplo, na minha altura, graças a Deus, a minha infância foi assim, foi muito na rua, e possivelmente dos meus colegas, e era muito pelos nossos interesses. Nós brincávamos muito na rua, passávamos a vida no verão, era nas praias, e houve uma quebra devido às tecnologias, devido ao aumento dos meios de transporte na rua, à diminuição, se calhar, de irmãos, ou também. Às vezes até o pessoal mais velho deixa de ir para a rua e os mais novos também já não podem ir. E as próprias profissões que se as próprias profissões. Os horários deixaram de ser tão fixos, os pais passaram a trabalhar os dois por norma, sim, até porque tem que ser. E agora os avós também trabalham, daí que nos procuram mais
E então estamos a tentar fazer esse trabalho, porque as crianças precisam de ir para a rua, precisam de ter o contacto com a natureza e vai muito por aí. Ou seja, houve uma quebra e nós estamos a tentar voltar, porque eu fui uma criança feliz, eu adorei a minha infância e penso que quem teve esses momentos, infelizmente vê as crianças às vezes fechadas o tempo todo numa sala de aula, eles precisam de mais. Foi quase como uma época negra da infância que passamos, as últimas 2 décadas pelo menos. O responsável governativo, o diretor regional de desporto, falou na pandemia motora, que será mais grave em termos de consequências do que a própria pandemia da Covid-19, porque há miúdos com 12 anos que nunca rasgaram as calças. É verdade. Miúdos que com 6 anos que nunca caíram. Há várias... Tem medo de tudo. E por acaso há uns tempos escreveste uma coisa exatamente, correr no calhau. E é uma coisa que faz falta. E esfolar as pernas e está tudo bem. Tentas esfolar os joelhos, mas faz parte. Tanta vez eu acho que perdi o meu primeiro dente no calhau da caldeira. Se calhar eu lembro muito Acho que às vezes nunca mais foste o mesmo. as crianças aprendem muito mais com os outros. Ou seja, se nós adultos às vezes estivermos num sítio e nos encostarmos, eles vão aprendendo porque eles têm os seus desafios e têm as suas brincadeiras e a partir dali conseguimos pegar naquilo e desenvolver um projeto. Ou seja, se olharmos, por exemplo, para os nossos parques infantis, eu quando era criança eu ia brincar e só haviam crianças no parque infantil, não havia um adulto que fosse. Os pais assobiavam e lá ia tudo para casa. Hoje em dia não. Eu era assim. Vamos a um parque infantil assim. e estão os pais a brincar com as crianças. Claro que é importante e tem que haver ali a segurança, mas os miúdos já não há aquela socialização e há sempre o desafio, e normalmente nota-se isso quando têm irmãos, que infelizmente as famílias cada vez têm menos filhos, mas normalmente o segundo vê o irmão a fazer algo e já quer fazer, e aí ali sempre um desafio, e acho que também perdeu-se assim um pouco, e o que as creches até ele ajuda também nesse sentido. Porque eles... Não haverá também por parte dos pais, tem uma pergunta de um não pai, portanto tu vai perdoar. Não há também uma mudança dos próprios pais serem super protetores devido às intensas ameaças que cada vez aparecem mais cedo e depois eles querem fechar os miúdos numa bolha, é mais seguro tê-los ali à frente de qualquer coisa que até trabalha sozinha, do que propriamente deixarem-nos por sua conta. Sim, eu como mãe, eu como mãe sinto um bocadinho isso, eu quero proteger o máximo possível, mas também ao mesmo tempo eu quero que eles venham brincar e que tenham a infância que eu tive. Claro que na minha infância íamos muito para a rua, mas para o caminho brincar e disparar a bola e correr e ir para a ribeira e só que agora já não quero que eles venham para o caminho porque é por causa dos carros e é tudo muito, muito perigoso, mas quando eles vão, por exemplo, por isso é que eu gosto muito deste colégio, porque eles vão para o mato, digamos assim, eles fazem aqueles passeios, eles chegam a casa todos sujos, a primeira coisa que fazem é vamos ao duche. Ainda ontem foram para a zona de lazer de São Brás o dia todo. Depois o meu miúdo chega a casa feliz da vida, com a camisa que dá olhar point que é branca, fica castanha. Já não tem. Mas eles vão diretamente para o duche e eles estão satisfeitos e a vejo alegria. Tanto que a minha menina também, eu tinha que comparecer com ela, ir à cabeleireira, que é a realidade. Claro. E ela disse: oh mãe, mas eu já tenho combinado de ir cá a Alice, que é uma outra colega dela, vamos as duas juntas e vamos para aquela zona e quero ir. E disse: ok, vou cancelar para ti. Depois um próximo passo pode ser ensiná-los a usar a máquina de lavar e uma maciadora. Sim, já está quase na idade disso, que também é para os 11. Era o que eu fazia, tenho que aprender tudo, não é só brincar na rua, é aprender tudo. Boas ideias que um não pai dá, está a ver? Essa parte não deixa de ser interessante, mas nós mesmo no período pandémico, logo ali a seguir, portanto, ficámos encerrados de março a maio, entretanto abre em maio, havia um medo muito grande da parte dos pais, o que é que vamos fazer? Porque não dividir por salas, todos distanciados uns dos outros, era lógico, porque na altura era muito assustador. Mas aquilo que fizemos logo nessa época foi metê-los na rua. Portanto, tivemos a sorte do anterior executivo da Câmara da Praia, que nos permitiu reservar zonas na praia, zonas com o governo, também zonas no meio natural, e levámos as crianças para lá. E levámos as crianças também de barco, por exemplo, em que foram nadar e foram mergulhar com crianças de 3, 4, 5 anos para o Ilhéu das Cabras. Portanto, isto para os pais era muito assustador, mas aproveitávamos as redes sociais para eles perceberem que as crianças não iam sentadas no barco, mas andavam no barco enquanto o barco também se deslocava até ao Ilhéu das Cabras. E esses desafios que são criados às crianças também são criados aos pais, porque todos nós, enquanto pais, somos super protetores, claro, e tentamos sempre que não se magoe. A verdade é que
se nada fizerem, realmente não ganham força e vontade para que, enquanto adultos, possam superar os desafios que hoje em dia são colocados a cada um de nós e que mais desafios vão ser criados a eles dentro de uns pontos. E penso que já estamos mesmo no fim. Pois será? Estamos, infelizmente. Por acaso, eu gostava só de... É uma Temos ideia... a bola branca, sério. É rápido, é só... Temos de participar na bola branca. Se calhar vão entrar. É facto, se calhar acho que seria engraçado fazermos um estudo para ver quantas crianças sabem andar de bicicleta, que na minha altura era das primeiras coisas que ou aprendes ou vais aprender. Mas será que hoje temos menos crianças que lá estão a brincar menos na rua e será que vão andar de bicicleta vai deixar de ser uma coisa já quase... Sabes de bicicleta? Olha, que engraçado. Nós, por acaso, temos feito, e hoje, por exemplo, na Fonte Bastarda aconteceu, fizemos uma das atividades, convidar os pais a levar bicicletas e material de rodas que eles têm, e os miúdos estavam lá a andar, e até parece que eles dão conta do recado. Ainda bem, e lá está, isto é uma ideia também de uma pessoa que é não pai, e foi uma coisa que para mim... O Miguel está a olhar para mim, mas... Tu não és não pai, tu és ainda. Há outras coisas que as crianças, por exemplo, aprender a nadar, há outras coisas que está a ser cada vez mais tardio. Ou o saber partilhar, há muitas outras. Por isso tudo, ainda bem que existe Olhar Point. Eu estou a imaginar agora os pais todos com vontade de inscrever. O que é que as pessoas têm de fazer para, só rapidamente, para poderem pôr os seus filhos neste sonho, neste paraíso que é Olhar Point? De forma muito rápida, em jeito de conclusão. Na verdade, estamos totalmente lotados em cada uma das freguesias e com lista de espera, o que de certa maneira nos agrada, por outro lado nos preocupa, porque há pais que querem realmente inscrever no Olhar Point e não conseguimos ter capacidade de resposta atual. Agora, para inscrever, basta mandar um e-mail para olharpoint@olharpoint.pt e será depois devidamente atendido pelos serviços. Mas em jeito de conclusão, queria só aqui deixar duas notas. Uma delas que é a nossa preocupação enquanto IPSS por chamar ao terreno quem realmente faz as coisas acontecerem. Daí, quando eu soube que tínhamos sido convidados por vós a estar aqui presente, fizemos questão que tivesse um representante de pais, porque na verdade há um conselho de pais que reúne mensalmente e que fazem parte do dia-a-dia da instituição, através das opções de melhoria e das críticas que nos são feitas, que são muitas. Claro, ainda bem, é a vida. A parte da coordenação de projetos, da direção técnica, e poderíamos ter aqui ajudantes de educação que também são um papel fundamental dentro da instituição. E, em segundo lugar, dizer que há dois pontos essenciais. É que enquanto IPSS nunca nos podemos esquecer de quem mais precisa. Portanto, a nossa instituição na verdade tem filhos de famílias estruturadas e de médicos e de engenheiros e de enfermeiros, tem também pessoas com muita vulnerabilidade e que não podem ser deixadas esquecidas, principalmente no momento atual. Daí a recomendação que deixamos enquanto IPSS, sobretudo aos órgãos de governação, sejam eles ao poder local, de autarquia, de juntas de freguesia e de governo, é que nunca deixem de acreditar nas organizações sociais, porque as organizações sociais estão para servir e não para serem servidas. Qualquer investimento em IPSS e Misericórdia será sempre direcionado para as pessoas, através da criação de emprego, e para os utentes, que muitas vezes são crianças e outras vezes são crianças com necessidades educativas especiais ou de saúde especiais. E neste ponto, para realmente, em jeito de conclusão, dizer que temos um projeto muito interessante e que muito nos agrada, que é uma creche de inclusão e intervenção precoce. Portanto, é a primeira na região, criámos há um ano, e temos crianças em que, na verdade, iam as suas famílias bater às portas e essas outras instituições não tinham resposta porque não tinham capacidade de absorver esse tipo de crianças que apresentavam algumas problemáticas ou em risco de as ter. Aquilo que fizemos foi criar essa creche de inclusão e intervenção precoce, e neste momento temos crianças com quem trabalhamos com espectro de autismo e outras problemáticas que ao fim de 1, 2 e 3 anos passam totalmente despercebidas no meio de um grupo através de um trabalho de inclusão, inclusivo, em que são chamadas para o grupo e não são excluídas. Não há segregação, há sim incluir. Passamos às vezes por famílias e as crianças têm às vezes determinado tipo de comportamentos que não é fácil gerir, mas para nós isso não preocupa. Portanto, elas têm que ir para a comunidade, têm que ir para a rua, têm que ir para a praia, têm que ir para o campo, independentemente do seu comportamento. E estamos cá nós, com toda a paz e com toda a calma e com um projeto fantástico que é o Educamento, com quem trabalhamos desde 2019 a implementá-lo, que faz com que realmente isto tudo seja possível. Nos biscoitos, para os pais interessados, vamos abrir a primeira escola da floresta. Portanto, é um projeto que tudo o que é feito em sala será feito no exterior. Foi apresentado ao Governo também, estamos a aguardar uma audiência com a Sra. Secretária da Educação, com o Sr. Vice-Presidente, mas ele vai arrancar já em setembro. Portanto, será um projeto em que a nossa educadora de infância teve uma formação de 1 ano no exterior, portanto fora da região, com formadoras internacionais, em que formou uma líder da floresta. Será a primeira líder da floresta nos Açores, em que vai pegar nas crianças em idade de creche, nas crianças na idade de centro de atividades de tempos livres. A EBI dos Biscoitos, o Conselho Executivo, interessou-se pelo projeto e o pré-escolar também tem interesse em desenvolver este projeto, e será
será um projeto em contacto com a natureza, em contacto com a aventura, em que não será tão metódico, possivelmente, não será numa avaliação tão sumativa e tão facilitada, que é poder pôr cruzes se a criança atingiu ou não os objetivos, mas sim deixar verdadeiramente ao ritmo de cada criança, poder ter as suas aprendizagens num contexto, quer dizer, natural, que é aquilo que os Açores têm e que a ilha tem. E mais uma vez, olha, agradecer, sei que a Cátia há pouco queria mandar um beijinho, Nara. Aos meus turistas. Eles estão a ouvir. Eles estão a ouvir. Muito obrigada, terminamos assim, obrigada a todos pelo esforço, até uma próxima E só oportunidade. dizer que eu não a conhecia e agradeço bastante porque fiquei a conhecer um pouco mais sobre uma instituição. Sabia que ias gostar. Eu sabia, olha, e sabes que assim que apresentamos aqui o Olhar Point, a minha namorada se mandou mensagem: olha, como é que tu não conheces essa gente? Portanto, obrigado, Beatriz. Depois a gente fala. Depois a gente fala. 3 horas à Beatriz. De facto, obrigado, foi um gosto de conhecer-vos. Ficamos então por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Ficamos por aqui na nossa emissão, voltaremos amanhã a partir das 13h.